quinta-feira, 30 de janeiro, e está começando mais um Saúde Feminina pela sua Rede Mulher de televisão. Hoje é quinta-feira, então é dia do que aqui você já sabe, né? Saúde dos dentes. Hoje nós vamos falar sobre o sorriso gengival, que é aquele sorriso, por exemplo, da Glória Pires, que mostra as gengivas, assim, que é até muito charmoso, né? E sobre a saúde periodontal, tá bom? Então, qualquer pergunta que você tenha, você já pode ir usando a nossa central de atendimento. 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 são os nossos telefones para você fazer sua pergunta aqui para os nossos doutores. E o fax é 50 51 34 68. Bom, vamos ver qual é a nossa efeméride de hoje, né? Olha só, em 30 de janeiro de 1912, nasceu Barbara Tuchman. Barbara Tuchman é uma biógrafa e historiadora super importante que ganhou dois prêmios Pulitzer, que não é fácil ganhar dois, hein? Ela nasceu em Nova York, era neta de embaixador e filha de banqueiro. Na década de 30, ela foi trabalhar num instituto chamado Relações Pacíficas, olha só, paz, hein? Em Nova York e em Tóquio também. E ela começou sua carreira no jornalismo, colaborando com revistas super importantes. Ela tornou-se mais conhecida a partir dos anos 60, quando ela publicou um estudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas a sua primeira obra publicada é de 1938. Agora, eu vou ler para você um trecho do jornal O Dia, do dia 17 de julho do ano passado, que falava dela. Olha só o que fala. A historiadora americana Barbara Tuchman tem um estudo clássico sobre a insensatez nas decisões políticas. Olha só, insensatez nas decisões políticas. Ela mostra que estados poderosos ou homens inteligentes cometeram ao longo da história atos de absoluta insensatez que os levaram à derrota ou ao fracasso completo. Tuchman enumera vários desses episódios, mas só se detém em alguns deles para analisá-los. São eles: a Guerra de Troia, os Papas do Renascimento, a Independência Americana e a Guerra do Vietnã. Tá vendo? Todos eles havia indícios claros de que as decisões que estavam sendo tomadas levariam ao desastre, mas mesmo assim se insistiu nelas. Bom, isso aí, minha amiga, me faz pensar em quê? O que você pensou quando eu li esse trechinho aqui do Jornal O Dia para você sobre a Tuchman? Na guerra que vem aí, né? Se é que ela vem. Deus queira que não venha, né? Essa do Iraque. Porque me parece também uma decisão insensata. Agora, a Barbara Tuchman nunca deu moleza em suas análises históricas e ela sempre viu o mundo por essa ótica, pelo ideal da paz, né? Eu vivo dizendo aqui para você que as mulheres organizadas também lutam pela paz, né? Tirando algumas feministas radicais que lutam pela guerra, mas a maioria das feministas e das mulheres organizadas luta sim pela paz. Barbara Tuchman morreu em 6 de fevereiro de 1989, aos 77 anos, portanto, ela que nascera, como eu já disse, em 30 de janeiro de 1912. Eu quero falar uma coisa para você. Amanhã tem convidado especial aqui, e vai ser a doutora Susan Leipig, diretora do Instituto de Engenharia Urbana. Mas a doutora Susan me pediu para te contar que ela está dando uma palestra hoje, cujo tema é imperdível, é a energia do dinheiro. Então, se você está interessado em entender mais essa loucura que é a energia do dinheiro, você pode ir na palestra da doutora, que acontece lá no Flat New Point, na rua Teodoro Sampaio, ali quase na esquina com Oscar Freire, ó, 3258-9465 é o telefone para você se informar, comprar ingresso e tal, 3258-9465, ok? Também quero mostrar para você hoje os meus livros. Olha eles aqui, ó. Esse aqui você já conhece, é o Histórias de Mulher, que é aquele livro antigo que eu publiquei no ano 2000, que está no meu site. Agora, eu quero que você compre esse aqui. Sabe por que eu quero que você compre esse? Primeiro que você vai gostar, porque é um romance e no decorrer do romance de ficção também vai contando a história verdadeira da Sociedade Pestalozzi. Porque esse aqui é totalmente beneficente. Você compra o livro e você vai estar ajudando a Sociedade Pestalozzi,
que cuida das nossas crianças especiais, né? Que faz com que elas se reintegrem à sociedade, até à própria família. É um trabalho lindo da Sociedade Pestalozzi, agora precisa de um dinheirão, viu? Então precisa do seu dinheiro, da sua ajuda, e você pode ajudar comprando o meu livro, 50 anos da Rosa, e a renda vai todinha para a Sociedade Pestalozzi. Você se informa pelo telefone 6905-3048. Aqui em São Paulo, então, 011-6905-3048, é um dos telefones da Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Você já foi no nosso site hoje? Tem que ir, viu? No nosso site está cada dia melhor, www.redemulher.com.br é o endereço do site da Rede Mulher. Todo dia muda, tem tudo que você quer saber sobre os nossos apresentadores, tem aquele famoso mapa de cobertura que mostra como a Rede Mulher é grande, né, em sinal aberto pelo Brasil inteiro, e tem também o meu site, né, www.isabelcomsvasconcelos.com.br. Bom, para falar sobre sorriso gengival e saúde periodontal, está aqui comigo com muita alegria o Dr. Eduardo Saba Schuff, que é cirurgião dentista, professor titular de periodontia da Universidade Unicastelo, que eu estou recebendo hoje pela primeira vez. Muito obrigada, doutor, pela presença. E mais uma vez, também com muita alegria, a doutora Adriana Kátia Mazzoni, que é odontopediatra. Eu tenho que ir agora, sabe para onde? Para aquele intervalinho, mas eu volto voando, é menos de 2 minutos. Fui. Mestre Cuca. Venha conhecer deliciosas receitas de uma maneira irreverente e descontraída. Pois para esse cozinheiro, o bom humor é o principal ingrediente. E você, nosso convidado especial. Alan Vila traz de maneira muito original as dicas para você preparar verdadeiras delícias. Venha descobrir os segredos da culinária com o nosso Mestre Cuca. Hoje, 7h30 da noite. Mestre Cuca. Oferecimento: folhados Perdigão e tortas apreciada Perdigão, gostosos a qualquer hora. GE, porque fogão se escreve com 2 letras. Brasileiro torce, vibra, fica orgulhoso a cada vitória. Sabe que uma nação se constrói com união e vontade de vencer. E aí, pessoal, vamos deixar para amanhã o futebol. Agora é hora do alistamento militar. Você que completa 18 anos em 2003, compareça à Junta de Serviço Militar mais próxima de sua residência e faça seu alistamento militar no período de 2 de janeiro a 30 de abril. Servir a pátria é construir uma nação forte. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Personal Trainer, uma academia dentro de sua própria casa. Entre em forma com Mariana Dibi. Alongamento, localizada, aeróbica. Sempre uma atividade diferente em uma aula especial. Você não vai conseguir ficar parada. Cuide do seu corpo, entre no pique e pratique saúde com o seu Personal Trainer. Hoje, 6 da tarde. Oi, minha amiga, sorriso gengival e saúde periodontal é o tema de hoje aqui no Saúde Feminina. Ó, a doutora Alessandra, que está aqui nos bastidores, foi lá em cima no meu camarim buscar as perguntas da semana passada, da Eliana de Pedreira, da Mara da Lapa, de Patrícia de Guaianazes. Eu vou responder, os doutores, né, vão responder para você já no outro bloco, tá bom? E se você também quer fazer sua pergunta, você liga para a nossa central de atendimento. Olha lá, o telefone está ali no rodapé da sua tela, né? Doutor Eduardo Saba Schuff e doutora Adriana Kátia Mazzoni são os nossos convidados de hoje. Doutor Eduardo, por que tem gente que tem esse sorriso assim que aparece a gengiva inteira? O que aconteceu ali? Muito bem. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite, Isabel. Eu estou muito feliz pelo seu convite. Obrigada ao senhor, doutor. Então, esse sorriso alto que nós dizemos é um sorriso proveniente de uma situação ou muscular ou por um excesso de gengiva, que nós chamamos de erupção passiva alterada, que é a erupção da gengiva. Então, isso é plausível de cirurgias para que se faça uma estética melhor. Isso pode ser conquistado através de cirurgias plásticas gengivais ou através de cirurgias onde nós inviabilizamos a musculatura. E hoje também existem soluções para isso através de Botox, né?
Até botox? Até botox. Quer dizer, tudo isso são situações em que se anulam as ações musculares e com isso então se conquista uma condição melhor em relação à musculatura do sorriso, ao posicionamento da musculatura do sorriso. Né? Se a musculatura fazia isto subir, ela deixa de fazer isso. Se anula um pouquinho essa ação através do botox. É lógico que a duração do botox é inferior à duração da anulação da musculatura. E também, quando a condição é tão somente gengival, que nós devemos fazer uma avaliação, porque às vezes é a gengiva que está cobrindo o dente, a pessoa fica com aqueles dentinhos semelhantes a dentes de rato, muito pequenos, muito curtos, e um gengivão enorme, né? E, na realidade, então, muitas vezes, com uma simples cirurgia de recontorno gengival, a gente consegue resultados brilhantes. E o paciente, logo depois da cirurgia, fica muito feliz. É uma das cirurgias que a gente vê que os pacientes ficam mais contentes, né? Porque a gente pega, às vezes, adolescentes com 15, 16 anos com aquele sorriso alto e insatisfeitas com sua condição. Outras vezes também pode ser um problema ósseo, e aí então nós precisaríamos partir para uma cirurgia um pouquinho mais radical com uma osteotomia, ou seja, com a remoção daquele tecido ósseo que estaria aumentado. Olha só que legal, tá vendo? Tá aqui o sorriso gengival, ó, que a doutora Adriana trouxe a foto da menina, tá vendo? Aqui, ó, a gengiva dela, olha só, né? Então é isso aqui, né? Que é o que tem também a nossa atriz querida Glória Pires, né? Agora, doutora, isso, se for uma criança, também dá para fazer, como o doutor falou, dá para corrigir, dá para fazer botox? Não. Na criança a gente tem outro tipo de tratamento. Na verdade, alguns sorrisos de adulto acabam ficando assim, com essa gengiva grande e tudo mais, muitas vezes porque não foram cuidados durante a infância. Então, a gente às vezes pega a criança com 3, 4 anos, onde você já percebe uma sobremordida ali. Ou seja, sobremordida como essa foto que você mostrou. A boquinha da criança, ela fecha e os dentes de cima, eles cobrem todos os de baixo. Então, é aquela criança que quando sorri, você não vê o dente de baixo, você só vê o dente de cima. Se a gente não cuida e entra com um aparelho ortodôntico nessa idade, que pode ser dos 3 aos 6 até 7 anos, tem gente que fala, mas não é muito novinha para pôr aparelho? Não, não é. Se for o caso de usar, como o caso de uma sobremordida, a gente já coloca numa idade bem cedo. Então, o que acontece? Você não deixa que o crescimento da arcada, que a arcada, né, que seria a maxila, onde tem os dentes de cima, os dentes de baixo, que ela cresça errado. Então, se ela cresce certo, às vezes a gengiva fica bem posicionada. Se ela cresce como dessa criança da foto, ou seja, que o dentinho de cima cobriu totalmente de baixo, então ela pode ser, no futuro, se não cuidar com um aparelho ortodôntico dessa arcada, ela pode ser um adulto com esse tipo de sorriso, onde aparece muito mais a gengiva e o dente às vezes fica pequeno, então só aparece a gengiva e o dente de cima, que a gente não acha tão estético, né? Mas para muita gente também não incomoda, né? Tem gente que tem isso e não liga, né? Que até é um charme, faz parte da pessoa. Mas para quem está incomodando, vai correndo no dentista, faz uma cirurgia, né? Hoje em dia o pessoal tem se incomodado muito com a gengiva, né? Viu, Isabel? Eu não sei se porque a gente está cada vez mais consciente, graças a Deus, da nossa boca, né? Do que acontece na nossa boca. Então, a gente tem percebido, assim, como o doutor Eduardo falou, adolescentes insatisfeitos, adultos insatisfeitos, que muitas vezes perguntam pra gente como é que a gente faz para resolver o problema. Mas muitas vezes você consegue resolver o problema na idade da criança, que é o ideal. Agora, botox eu achei o máximo também, que botox é bom e dura menos, né? Dura 3, 4, 6 meses, mas e daí? Aí vai de novo, faz outra vez, né, doutor? Faz outra vez. E tá vendo que o botox é o máximo mesmo. Agora, doutor, e o que é essa tal dessa doença periodontal? A gente recebe tanta pergunta aqui sobre problema na gengiva. O que é que acontece com isso? Muito bem, a doença periodontal, ela é uma infecção. E, para tanto, ela deve ser tratada como uma infecção. E nós não devemos brincar com essa doença. É uma infecção que ocorre principalmente pela ação de micro-organismos que são bactérias do tipo gram-negativo e que vão crescendo de forma assim exacerbada no espaço que existe entre a gengiva e o dente. Então, esse espaço, ele tem um acúmulo de micro-organismos que sempre vai ocorrer, e nós precisamos muito da higiene bucal para que nós não deixemos que isso
se torne um grande problema, porque nós podemos conviver com a microbiota, nós podemos conviver com uma microbiota saudável em pequena escala, mas nós não podemos conviver com uma grande microbiota. Então, para tanto, nós temos que utilizar bastante o fio dentário, utilizar bastante a escova dentária, as escovas interdentárias, enfim, tudo que for possível e até mesmo lançar mão de produtos enxaguatórios bucais que tenham uma ação comprovada e que sejam produtos com grandes pesquisas no exterior e no Brasil, para que não se utilizem também perfumarias, empurroterapias e coisas que muitas vezes existem no mercado que são mais cosméticas do que terapêuticas, né? E esses micro-organismos, eles acabam causando problemas inúmeros no nosso corpo todo. Na realidade, o grande problema disso hoje são as coronariopatias isquêmicas, problemas cardíacos, que têm, como se diz, como fator de risco as doenças periodontais. Então, a gengiva inflama, a gengiva supura, a gengiva sangra e ela vai estar causando no nosso organismo, muitas vezes, um problema cardíaco, agravando uma placa de ateroma, que é aquela placa que se forma pelas gorduras, principalmente pelo colesterol ruim, né, o LDL, e que vai acabar, como se diz, acumulando uma quantidade de gordura muito grande no interior do vaso. Algumas bactérias, a exemplo dos bacteroides gengivales, é um nome meio feio, mas eles são capazes de fazer com que haja uma explosão dessa placa de ateroma, um extravasamento de gordura e com isso uma estase da circulação e um infarto, assim como podem causar também um AVC, que seria um acidente vascular cerebral, podem ser responsáveis por partos pré-termo, aqueles partos que ocorrem antes da data ideal, e também muitas vezes agravar ou causar infecções pulmonares. Agravam diabetes, muitas vezes um diabético que está ingerindo insulina, que é insulina dependente, ele passa a ter uma necessidade muito maior de insulina por causa dessas infecções. Olha, não é brincadeira, hein? Você fala, minha gengiva está sangrando, não é uma coisinha à toa, não é nada coisinha à toa, é um negócio muito sério, tem que ir no dentista. Agora, em criança também dá isso? Da gengivite, sim. Se a criança não escovar bem o dente, até enquanto tem o dente de leite, ela pode ter gengivite. E como a gente já falou em outros programas, o bebê pode ter uma gengivite se a mãe não faz uma higiene da gengiva dele. Então, a gengivite, o que é? Como nessa foto que a gente mostrou agora há pouco, é aquela gengiva que fica inflamada. Ela fica inflamada, avermelhada, com aspecto avermelhado e sangrando. A gengivite é a inflamação da gengiva, veja só como ela está gordinha aqui. Ela pode acontecer na época da troca dos dentinhos. Às vezes tem esse aspecto de gengiva inflamada na época que a criança está trocando os dentes. E às vezes até, apesar do aspecto de inflamado, é normal, porque na troca do dente pode ter uma alteração no aspecto da gengiva. Mas é só nessa época. O restante, quando você perceber que a sua gengiva está assim inflamada, está avermelhada e sangrando, você pode procurar o dentista. Além do que, você pode fazer na sua própria casa uma excelente higiene bucal, como o Dr. Eduardo falou, com as escovas, com fio dental, com enxaguatórios e tudo mais, que muitas vezes só a sua própria boa higiene já resolve o problema da gengivite. Então, a gente tem sim crianças, tem muito em adolescente, a gente percebe muita gengivite em adolescente, até porque acaba sendo na mesma época de alteração hormonal. Então, é a época que o adolescente tem uma grande quantidade de hormônios e tudo mais, que também atinge a gengiva. Então, principalmente para o adolescente que você tem aí em casa, é muito importante estar lembrando de escovar o dente, porque a mãe fala assim, cresceu, agora já é dona do próprio nariz. Mas o adolescente esquece de escovar o dente, ele está muito preocupado com outras coisas, às vezes ele fala, o dente não é tão importante e tal. Lembre o seu filho de escovar o dente, passar o fio dental, usar o enxaguatório bucal pelo menos uma vez por dia, da maneira assim, faxina, sabe? Limpar tudo que ele encontrar pela frente. Olha só, aí dica super importante da doutora Adriane, você pode evitar essa doença que não é brincadeira, como você viu aqui com o Dr. Schuff. Bom, eu tenho que ir de novo para aquele intervalinho, mas eu volto em 1 minuto e 47 segundos. Fui! Jag, Ases Invencíveis. Você, Marujo ou comandante, fique alerta. Encontre essa impostora o mais rápido possível.
Porque esses investigadores não dão moleza pra ninguém. Está no meu território, fuzileiro. Eu faço as perguntas e você responde. Venha fazer parte do nosso pelotão de elite. Um fuzileiro foi morto no acidente e eu espero respostas. Jag, Ases Invencíveis. Domingo, 5 da tarde. Natucor. As cores da natureza, dando mais brilho e vida aos seus cabelos. Universo Feminino. O programa Universo Feminino tá demais. Vamos aprender a fazer pão de batata e receber o araqueto. Eu gosto tanto daquela música que eles cantam. Que eu diga ao meu coração que você não volta mais não. Ai, mas como eu gosto, no estilo e moda, cirurgia plástica, silicone. Você usa silicone? Não, vó, claro que não. E você vai ver aqui no programa Universo Feminino. Não perca. Universo Feminino. Hoje, 4:30 da tarde. Minha amiga, doutor Eduardo Saba Schuff, que é cirurgião, dentista e professor titular de periodontia da Universidade Unicastelo, e doutora Adriana Cátia Mazzoni, que é odontopediatra, estão aqui comigo hoje discutindo o sorriso gengival, que a gente já falou, e a saúde periodontal, né? Eu queria ainda saber uma coisa sobre esse negócio de doença periodontal. Ela pode ter alguma influência emocional, psicológica, assim, por exemplo, como acontece tão frequentemente, da gente não estar muito bem psicologicamente, emocionalmente, defesa baixa, tem alguma influência? A doença periodontal, ela está sim influenciada diretamente pelo estresse emocional. Quando nós estamos estressados, nós liberamos uma quantidade muito grande de adrenalina, né, de catecolaminas do tipo adrenalina. Todos vocês sabem que a adrenalina nos deixa tensos e acaba nutrindo muito mal as nossas porções terminais. Então a adrenalina, ela aumenta a taxa de açúcar, a adrenalina, ela causa um monte de problemas e deixa a gente assim com aquela situação elétrica, né? E em nível terminal, nas pontas das papilas, o que vai acontecer? Uma falta de nutrição. Além disso, nós temos um aumento na quantidade de cortisol e de hidrocortisona corpórea, em função do estresse. Então você fica estressado, você aumenta a sua cortisona, o seu cortisol, e o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar tendo muito menos defesas imunológicas, então você acaba produzindo muito mais doença porque você não tem um resultado antagônico a essa doença, ou seja, eles são anti-inflamatórios e deixam a doença evoluir. Isso ocorre realmente. Então não fique estressado, e a pessoa estressada, ela acaba fumando mais. Se ela é fumante, se ela é diabética, ela acaba agravando mais o seu diabetes, se ela é cardíaca, ela tem um aumento de pressão, enfim, como não ficar estressado, né? Isso é difícil aqui em São Paulo, mas nós temos que encontrar uma forma do não estresse para poder resolver esses problemas. Muito importante, né? Pois é. Bom, o Adriano de São Paulo, doutora, ele está perguntando qual é a causa do problema periodontal. O doutor já respondeu isso, né? Ele pergunta qual seria o tratamento e se existe algum lugar para fazer tratamento gratuito. E a Silvia de Guaianazes também disse que tem problema de gengiva e está querendo tratamento gratuito também. Nós já falamos bastante aqui sobre tratamento odontológico gratuito, mas a doutora vai responder. Não, claro que sim. Para a Adriana e para a Silvia, vocês podem procurar as universidades. Tenta achar uma universidade que seja perto da sua casa, e aí lá com certeza seu tratamento vai ser gratuito. Eles vão fazer um exame, uma anamnese que a gente fala, e aí vão fazer uma triagem, e depois você vai acabar caindo na mão de alguém que vai tratar só da sua gengiva, tá? De qualquer maneira, acho que vale a pena, se vocês suspeitam que tem algum problema gengival, vale a pena procurar, sim, um profissional o mais rápido possível. E qual que é a outra pergunta da Adriana? Ele pergunta qual seria o tratamento, né? O tratamento aí vai depender do tipo de problema que você tem. Então, assim, pode ser uma simples gengivite como essa que nós mostramos agora há pouco. Então, o tratamento é simples, vai ser uma orientação sobre a sua higiene bucal, uma limpeza feita pelo dentista, e isso provavelmente já vai ser o suficiente. Agora, se você tiver tártaro, alguma perda óssea, então o tratamento é um pouco mais longo. Quando a doença periodontal já está instalada,
a gente costuma dizer que ela não tem uma cura total. Você vai ter que estar procurando seu dentista sempre para estar cuidando dessa doença, porque as bactérias o doutor Eduardo depois pode até falar melhor sobre isso, mas elas já se instalaram no osso e aí a gente acaba não conseguindo retirar todas, então você acaba sempre tendo uma recidiva dessa doença. O ideal, se você já tem a doença periodontal, é estar sempre no dentista. Assim, se o dentista falar de 3 em 3 meses, de 3 em 3 meses, você tem que ir, não deixa passar para o quarto mês. Então é importantíssimo você seguir à risca o que o seu dentista vai passar. Porque ela vai voltar, né? Porque ela volta, infelizmente. Você pode não conseguir chegar em tudo. Nem o dentista consegue raspar totalmente e eliminar completamente aquelas bactérias que começaram a doença. Por isso que é tão importante, a gente bate tanto na tecla de se fazer uma boa higiene bucal e não deixar que a gengivite evolua para a periodontite, que é essa doença tão grave. E a Eliane de Barueri, doutor, está perguntando se o tártaro é transmissível. O tártaro, ele é a calcificação das glicoproteínas salivares, que elas são constantes, né? A nossa saliva sempre tem muita glicoproteína salivar e o dente basicamente é composto de cálcio, portanto ele tem uma carga elétrica positiva. Uma vez que as glicoproteínas têm carga elétrica negativa, elas vão se depositando sobre os dentes. Sobre isso, eles começam a atrair os íons cálcio circulantes na saliva, que se nós não tivéssemos cálcio circulante na saliva, nós morreríamos, né? Então, os níveis de cálcio sempre são mantidos, e esse cálcio, então, ele é, como se diz, atraído fortemente para os dentes. Em função disso, o cálculo mesmo, ou o tártaro, ele não é transmissível. A doença periodontal é uma doença infecciosa e, portanto, essa doença infecciosa, ela acaba podendo ser... esses micro-organismos podem ser transmitidos. É lógico que o hospedeiro, cada indivíduo, pode ou não desenvolver a doença periodontal. Não quer dizer que se você beijar uma pessoa com doença periodontal, você vai ter a doença periodontal, porque esse tipo de condição é inerente a cada indivíduo, é inerente à sua resistência orgânica. Ok? Então podem beijar à vontade. Graças a Deus, né? Só faltava. Oba, só tem 3 minutos, vamos responder aquelas perguntas da semana passada também, que eu prometi, né? Então vamos lá, a Mara da Lapa está perguntando, doutora, ela diz assim, a pessoa que precisa de um implante, mas não tem osso, de onde vai tirar o osso para fazer o implante? Olha, eu acho que essa pergunta, Mara, quem pode responder melhor para você é o doutor Eduardo. Então vamos lá, doutor. Pode falar mais especificamente desse osso. Muito bem. Se o indivíduo não tem osso, precisa fazer implante, de onde nós colhemos esse tecido ósseo? Nós colhemos aqui do ramo da mandíbula, então é uma região tranquila para se colher esse osso. Colhemos aqui do mento. Então, muitas vezes nós não precisamos nem lançar a mão de colher de crista de ilíaco, de coisas assim mais radicais. É lógico, se o indivíduo precisar de muito tecido ósseo, então se colhe esse tecido de crista de ilíaco. E a Patrícia de Guaianazes diz que a filha dela tem 6 anos e os dentes não amolecem o suficiente para serem arrancados. Se pode levá-la ao dentista para corrigir os dentes, porque já está nascendo outros dentes maiores. Olha, daí assim, se o dente permanente está nascendo por trás do dente de leite, então você tem que procurar o dentista para tirar o dentinho, sim. Agora, se a sua preocupação é porque o dente ainda não caiu e só está amolecido, você pode esperar o dente cair naturalmente. A gente só tira o dentinho de leite se o dente permanente já estiver erupcionando, ou seja, já estiver por trás do dente de leite e ele não estiver caindo. Agora, é legal até falar para as mães que têm as crianças com nessa faixa etária com dente de leite mole, que você pode estimular o seu filho a balançar o dentinho. Tem mãe que fica com medo, mas não precisa ficar com medo não. Fala para fazer exercício, balançar bastante, que o dentinho cai mais rápido, tá? A Eliana de Pedreira, aqui em São Paulo, doutor, está perguntando se uma pessoa que tem aneurisma cerebral pode tomar anestesia para arrancar um dente. Muito bem. Bom, se uma pessoa tem aneurisma cerebral, e se ela pode tomar a sua anestesia para fazer uma extração dentária, pode. Existem anestesias seguras. É lógico que sempre que nós tratamos de uma pessoa que tem algum problema especial, nós vamos entrar em contato com o seu médico para determinar qual seria o melhor anestésico para ser utilizado, ok? Ok. E o Meravi, não sei se é homem ou mulher, do Mato Grosso, está dizendo que o sobrinho tem 4 anos, os dentes inferiores para fora e os exteriores para dentro. Se isso é algum problema, o que ele deve fazer?
Os inferiores para fora, exteriores para deve dentro. ser então alguma Os coisa. superiores deve ser, né? Para Dentro. Aí talvez. Então seja isso, né? Talvez seja isso. Então aí nesse caso já vale a pena você procurar um ortodontista. Apesar de ter 4 anos e tem gente que pergunta, mas não é muito novo e tal. Não, nesse caso especificamente, quanto mais cedo você já puder intervir com o aparelho, melhor vai ser o resultado lá para frente, porque a mandíbula acaba crescendo demais, a maxila não acompanha o crescimento e a mandíbula depois mais para frente só com cirurgia plástica para você colocar de volta, tá? Ok, beijo para Vilma de Grajaú, Elizabeth de São Paulo, Wagner e Isabel de São Paulo, minha xará. Beijo para vocês, beijo para aquela moça ali que eu não sei quem é que está na mão da Tati, a pergunta. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, doutor Eduardo Sabachuf e doutora Adriana Kátia Mazzoni. Quero lembrar você que amanhã nós vamos falar aqui sobre uma coisa imperdível, fitoterápicos. Será que eles funcionam? Um beijo, até amanhã.